A gente conversa agora com o Dr. Altino Ono Moraes. Dr. Altino é cirurgião vascular e ocupa hoje, inclusive, a presidência da Sociedade Paranaense de Cirurgia. E ele fala com a gente nesta manhã sobre um tema que é fundamental, né? A gente pensa a saúde e tem que pensar também, às vezes, a saúde dos nossos vasos, a saúde das nossas pernas, e a gente vai falar hoje sobre varizes. Doutor Altino, seja bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A gente às vezes esquece dessas questões pontuais e deixa às vezes ali um problema que pode se agravar, doutor? Ronaldo, o brasileiro ainda não tem aquela cultura da prevenção, né? Então ele deixa acontecer. Eu não falo das mulheres, as mulheres são bem mais regradas, são bem mais comprometidas com a sua prevenção, mas o homem, que ele tem varizes, como não dói, ele não procura. Então ele espera acontecer alguma coisa. A mulher não, a mulher ela tem o apelo mais estético. E essa questão estética acaba afetando e motivando a mulher a procurar ajuda, né? Motiva, porque na verdade a varize é uma doença que ela aparece. Então quando ela não está bem, a mulher, a primeira coisa que ela vê é a veia visível. E aquilo incomoda muito porque como as mulheres depilam, então elas têm muito mais visível. Já é diferente do homem, por exemplo. Que o homem, ele na verdade, ele não vê porque ele tem os pelos. Então isso esconde um pouco, diria, a doença. Mas é uma situação que, na verdade, a gente pega no consultório, são aquelas mulheres que reclamam da estética. Mas, doutor, o que geralmente motiva o aparecimento da varize? São situações assim que talvez na vida da mulher sejam até muito naturais. Por exemplo, a menina quando ela entra, vai ter a primeira menstruação, existe uma carga hormonal muito grande. Então essa carga faz com que provoque também o aparecimento de uma série de coisas. Por quê? Porque ela tem que crescer, ela tem que amadurecer o sistema todo dela hormonal. Então isso é a primeira situação. A segunda situação da mulher depois na vida fértil dela é a gravidez. A gestação, ela faz com que o retorno venoso, o retorno pelas veias, seja comprometido pela pressão exercida pela barriga, pelo crescimento uterino. Então isso faz com que demore, ou seja, piora o retorno venoso. E isso dilata as veias. Então a segunda situação é a mulher grávida. E a terceira é a menopausa, que aí tem outra situação hormonal. Então, a mulher, são mudanças hormonais bruscas no corpo da mulher que motivam o aparecimento. Que motivam também o aparecimento. Por isso que as mulheres têm muito mais do que os homens, na verdade, né? O homem tem uma vida estável durante todo o tempo. E a mulher não, ela vai passando por essas situações. Mas e no homem? Por que aparecem, então, as varizes? Não, porque a varizes é uma situação de doença das veias. Então, o que significa isso? Você tem... vou dizer assim, simplificar, uma veia fraca. Então essa veia ela não aguenta a pressão e ela dilata. Então a dilatação é a varize. Geralmente o tratamento é cirúrgico? Não geralmente. Ele pode ser cirúrgico, como pode ser um tratamento clínico. Clínico que eu falo é com remédio, com medicações que são anti-inflamatórias. Pode ajudar? Pode, mas não desaparece. Você tira os sintomas. Por exemplo, eu tenho uma queimação e uma varize está queimando. Eu dou o remédio e melhora. A varize não some. Ela simplesmente desaparece. O que some são os sintomas, não a veia já instalada. Mas, doutor Altino, essa varize que a gente comentou, que às vezes, principalmente no homem, acaba ficando tanto esquecida, ele preserva esse problema, traz algum tipo de consequência mantê-la ali sem fazer um tratamento ou mesmo a retirada por meio cirúrgico? Em algumas pessoas, na verdade, na maioria das pessoas não dá nada. O problema é que em algumas pessoas, a situação de você ter uma pressão muito grande e o retorno venoso dificultado pelo calibre, pela dilatação de suas veias, você pode ter situações que são gravíssimas. Por exemplo, uma flebite, uma tromboflebite, que é quando coagula o sangue dentro da veia. O sangue ele é um líquido, mas é um líquido viscoso. Se você tem uma passagem dele mais lenta, a tendência é que ele coagule. Coagulou é uma trombose, que a gente chama. Então existe o perigo de uma tromboflebite, uma trombose, e principalmente aquelas úlceras varicosas. Que as úlceras são situações que aparecem com muita frequência no consultório. Então são aquelas pessoas que nunca trataram
E o final da doença de varizes delas são as úlceras, ou as feridas, que aparecem nas pernas. Aquelas, faz 20 anos que eu tenho essa ferida, nunca fechou. E não fecha realmente. Mas se faz o tratamento, se retira essa varize, resolve o problema? Resolve o problema. Então, é por pura falta de tratamento adequado. Porque, na verdade, se você faz a prevenção, você consegue minimizar os sintomas futuros. Interessante isso. E, doutor Altino, essa cirurgia geralmente é simples de ser feita, a recuperação é tranquila? Porque pelo menos há 20 anos atrás, quando a gente falava de uma cirurgia de varize, era uma coisa aparentemente um tanto agressiva, a mulher precisava ficar não sei quantos dias ali com as pernas para cima. Como funciona hoje? A coisa vem mudando bastante, né, Ronaldo? Porque, por exemplo, o repouso já não é tão longo, nem tão prolongado. As cirurgias são minimamente invasivas, então hoje nós temos o laser, a radiofrequência, que são aparelhos que, em vez de você sacar a safena, fazer o arrancamento dela, você deixa no lugar, você só queima, faz uma ablação que a gente fala de térmica, uma ablação e deixando ela no mesmo local que ela fica. Então são situações, todas essas, que diminuem muito o problema do pós-operatório. Então, ontem mesmo chegou uma paciente, mas eu nunca imaginei que eu não fosse sentir dor nenhuma. O normal é esse do pós-operatório hoje, é que a pessoa não sinta dor. Olha que coisa boa. Então, agora, lógico, tem pacientes que são submetidas por exemplo, a retirada das 2 safenas na mesma cirurgia. Essa paciente tem uma tendência maior a ter dor, a inchar mais as pernas, a ter uma inflamação maior. Ela tem tendência a ter um pós-operatório um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim é muito diferente do que se via há 20 anos, por exemplo. Toda cirurgia de varize ainda precisa ser feita no hospital ou não? Não. Nós temos uma coisa que a gente chama de microvarizes, que são de microcirurgia, que essas a gente já faz no consultório. Então, são cirurgias com anestesia local que você pode fazer. Eu ainda gosto de fazer no centro cirúrgico, eu ainda gosto de fazer no hospital. Eu acho que no hospital tem toda a segurança Mesmo quando é um procedimento a laser, por exemplo? Não. Normalmente ou laser ou o procedimento da espuma também, que faz essa ablação química da safena, eu procuro fazer tudo no consultório. Só no caso da cirurgia? Só no caso da cirurgia, que tem uma anestesia, aí eu prefiro levar para o hospital. Mas são procedimentos que se tornaram muito mais simples, né? Muito mais rápidos. Sim, muito mais rápidos, a recuperação melhor. Então, hoje a gente tem são situações que você consegue, que realmente nós conseguimos diminuir muito. Mas são procedimentos que têm que ser feitos por nós, né? Tem que ser feitos pelos médicos mesmo e de preferência pelo especialista. Doutor Altino, no caso dessas pessoas que têm algum tipo de varize, é sempre recomendado o uso da meia ou não há mais necessidade, é possível ficar sem ela? Porque eu lembro também que tinha mais ou menos aquela situação, fez a cirurgia, é obrigatório para a vida inteira usar a meia. Não, a meia é um adjuvante no tratamento, a meia ela melhora muito. Tem mulheres que depois que você dá a meia, ela não quer mais tirar, porque ela sente uma segurança enorme. Então a meia assim, eu falo, ela não é tratamento, ela é uma ferramenta de ajuda muito grande. Então hoje eu prescrevo a meia 3 meses para o paciente, mas desde que ela comece a fazer exercício físico. Se ela começa a caminhar, a fazer caminhada no pós-operatório, depois de 1 mês, a meia praticamente se torna assim, sem necessidade. Mas a paciente tem que fazer esforço de caminhar, porque a caminhada faz com que melhore o retorno venoso. Então é por isso que eu falo, sedentarismo tem que ser 0, né? Mas eu vou operar, tem que ficar muito tempo de repouso. Não, você vai operar e no outro dia você tem que caminhar. Então você caminha a primeira semana um pouquinho menos, a segunda semana mais e depois você vai para a caminhada. Porque é isso que faz com que circule, não é isso que faz com que volte. A doença já está instalada na pessoa, ela tem uma tendência a ter varizes. O que nós precisamos fazer é retirar as coisas que estão ruins. Mas doutor, será que eu vou ter que operar de novo? Essa é uma pergunta frequente. Sim. É difícil alguém que opere uma vez que não tenha que operar de novo realmente, mas não é porque sobrou, não. Porque aquela veinha normal provavelmente vai se transformar em varize. Vai voltar, ou seja, uma outra varize. Então é assim, é uma doença que a gente, infelizmente, você não consegue
frear ou deter a tendência que a pessoa tem. Muito bem. Doutor Altino, muito obrigado pela nossa Obrigado conversa você, hoje. obrigado pela oportunidade. Doutor Altino Ono Moraes conversou com a gente nesta manhã.